Olá e bem-vindos todos a este novo dia, o dia 39. É impressionante que tenhamos chegado até o dia 39. Vamos mudar o número. 39? Dia 39? Assim que estamos muito contentes de ter chegado até este dia. Damos as boas-vindas a todos vocês. Vamos ter um programa muito especial. Hoje Christian vai falar das gorduras. E é um tema realmente muito importante, muito lindo, vai ficar muito claro, porque será muito didático, muito fácil de entender, para que você possa entender, possa compreender e ver passo a passo o porquê nós estamos mudando nosso estilo de vida, porque estamos transformando nossas vidas e transformando a forma em que nós nos alimentávamos antes. Vamos rumo à comida viva. Vamos nos alimentar corretamente para viver uma vida sana, para viver uma vida saudável, uma qualidade de vida que de outra forma não poderíamos ter. Se você olha ao teu arredor, há muitas pessoas que se queixam e que dizem que não se pode comer desta maneira, mas se você observa a condição em que essas pessoas vivem com dores, medicadas, sua qualidade de vida não é ótima. Assim que, como nós vamos copiar, como vamos entender que eles têm um estilo de vida melhor se não podem provar? Sem embargo, nós estamos provando que com 39 dias de estar purificando e regenerando-nos, vivemos uma vida totalmente normal, perfeita, com muita energia, com muita expectativa sobre o futuro e estudando cada dia mais para poder dar coisas novas. E realmente nós estamos praticando esta terapia de sucos, que é este festival de sucos cheio de nutrientes, porque estamos regenerando e limpando nossos corpos. E não é uma limpeza comum, mas nos está fazendo viver uma vida muito mais saudável. Estamos vivendo realmente momentos que, ainda que às vezes um pouco difíceis, como nesta limpeza do fígado, mas, sem embargo, podemos fazer todos os nossos afazeres, nossas coisas diárias, e ter a mente mais clara, muito mais aberta, não é verdade? E dormir menos. Queria agregar que estamos dormindo poucas horas por dia. Estamos dedicados em todas as nossas tarefas diárias e dedicados exclusivamente a que você compreenda que este sistema, este programa é de benefício completo para a tua saúde. Porque te dá energia, te energiza e começa a te transformar tuas células e teus gostos para entrar a uma comida viva, livre de enfermidades. E o que me alegra muito é que cada dia mais se juntam pessoas, cada dia mais nós inspiramos outros que realmente querem mudar sua forma de vida, sua forma de comer, querem deixar de ter dores, querem deixar de tomar comprimidos, querem deixar o reumatismo, a pressão alta, diabetes e todas essas coisas que não te deixam viver esta vida de uma maneira saudável. E que levam à tumba. E sim, te levam à tumba. E é impressionante, Christian, como eu vejo pessoas que realmente estão tão resignadas a morrer que parece que já estiveram comprando sua lápide. Totalmente. Sim, e que não podem se resignar porque não querem deixar sua Pepsi Diet, não querem deixar seu pãozinho, não querem deixar onde serão enterrados com sua boca. Impressionante. Isso me dá muita pena de algumas pessoas. Mas há muitos que sim, estão tomando consciência e realmente estamos fazendo uma grande revolução e estamos servindo de inspiração para muitos que querem viver alegres, querem viver bem, querem fazer suas coisas com saúde e manejar-se com toda a energia que esta comida viva te dá. Assim que agora vamos te mostrar
em especial para todos os de La Verdade Eterna, algo muito gostoso que Christian fez, que é pão de cebola. Isso está realmente delicioso. Assim que, para que vá aprendendo a fazer, para que anote a receita e anote como se faz, para que quando saia do festival esteja pronto para começar a fazer isto e começar justamente a ativar o gênio, como viemos dizendo, ativar seu gênio para realizar esse conhecimento que estão aprendendo, aplicá-lo também em seus gostos e dar seus toques pessoais. Assim que apresentamos para toda a verdade eterna esse pão vivo de cebolas. Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Hoje vou te ensinar a fazer um dos pães mais gostosos que há. E justamente inspirado no vídeo 28 de Dar, dos irmãos Heyer, estavam falando do que estavam falando? Das cebolas. E as cebolas devem ser consumidas cruas para se aproveitar todos os nutrientes e todos os benefícios que elas têm para o nosso corpo. Então farei um pão de cebola delicioso. Mas é claro, necessita de um desidratador. Ok, esses são os ingredientes, vou te levar passo por passo. Tenho 4 cebolas grandes, que equivalem a 1 quilo, mais ou menos, ou um pouquinho mais de 1 quilo. Vou agregar um pouquinho de pimentão vermelho, a metade de um pimentão para dar um pequeno gostinho, nada mais, hein? Meio pimentão vermelho. Trouxe do meu jardim uma raminha de alecrim, que também vou agregar uma raminha de alecrim para que dê esse perfume, esse sabor. Tenho uma xícara, um copo, uma xícara de linhaça, fundamental para fazer o pão, e tenho uma xícara de sementes de girassol, mas é claro, cruas, não são tostadas, não usamos nada tostado, senão cru, tudo cru. Muito bem, vou usar azeite de oliva, vou usar um pouco de molho de soja orgânico, cru, como sempre viemos explicando. E, bom, vamos começar a fazer isto. Em primeiro lugar, vamos começar cortando um pouco o pimentão. Isto vou colocar no nosso processador. Vamos cortar um pouquinho a cebola, para que seja mais rápido tudo. Quero te levar passo a passo para que veja. E a isso se pode dar diferentes sabores, mas este pão de cebola é um dos mais deliciosos que há. Mas é claro, vamos consumir a cebola em seu estado cru. Nós não podemos consumi-la, porque estamos no nosso dia 37 de Dar, mas é para Angelina e Brian. E para ti, para que você anote esta receita, que pare a receita e vá anotando passo a passo. Mas é claro, necessita de tua arma de cozinha, que é um desidratador. Isto pode chegar a durar vários dias, quase uma semana. Este pão, assim que veja, tenho as 4 cebolas, tenho isto vou agregar também, vou tirar assim. Fresquinho, tirado do nosso jardim. Todo mundo tem alecrim, senão a sua vizinha peça um pouquinho. E aqui vamos ao processador. Vou usar o processador pequeno que temos. Vamos começar com isto. Vamos ver como está. Vai bem. Não quero deixar muito. Não quero deixar uma massa. Quero apenas que pique pequeno. É tudo o que quero que faça. Então, vou dar umas voltinhas mais. Aí vai bem.
Ok, assim eu quero. Vai primeiro. Tudo aqui. E vamos ao segundo. A segunda parte. Viram que está bem picadinho. Não está feito um creme. Não estou fazendo no liquidificador. Senão que estou picando. Muito bem. Já começa a se sentir a cebola. Aí está. Justamente como queremos para este delicioso pão. E é um pão vivo. É um pão que tem todos os seus elementos vivos, com toda a nutrição da cebola, do pimentão. Muito bem. A isto, vamos agregar isto. Mas isto vamos moer num moedor de café. Num moedor de café, vamos aos poucos. Vamos fazer a metade primeiro. E quero te mostrar passo por passo, para que veja que isto não pode falhar. Veja como se tornou pó. É realmente muito, muito econômico comprar um moedor de café muito econômico. E faz o trabalhinho de preparar as farinhas, as quais estaremos usando permanentemente neste tipo de comida. Perfeito. Retiramos o que fica aqui. E agora vamos fazer farinha com a linhaça. Com isto há que ter cuidado porque caem os grãozinhos. Ok, mais ou menos a metade aí. Perfeito. Vejam a farinha. Farinha de linhaça. E vamos colocar o que aqui resta. E este é o melhor pão que pode fazer. Farinha de linhaça. Muito bem, ficou bem limpinha a máquina. Ok, temos isto. Agora vamos agregar. Vamos medir aqui. Azeite de oliva. Vamos agregar 1/3 de xícara. 1/3 de xícara. Justamente por aí. 1/3 de xícara. Justamente por aí onde marca 1/3 de xícara. Aí está. 1/3 de xícara de azeite de oliva. Muito bem, vamos fazer um buraco no meio e vamos jogar o azeite de oliva. Muito bem, a isto vamos agregar
Um pouco de sal. A quantidade que vocês desejem, um pouquinho de sal. E vamos agregar 3 colheradas de molho de soja orgânico. 2, 3. E vamos ver se necessita meia mais ou... Agora vemos. Vou começar a mexer. Já temos todos os ingredientes. E agora há que revolver. Creio que já está bem. Vamos agregar agora um pouquinho. Isto não sabem o pão delicioso que se faz com isto. Depende de quantas horas deixamos no desidratador. Há que deixar pelo menos 6 horas. É mais ou menos o que estou calculando. Depende depois já se quer um pouquinho mais macio ou um pouquinho mais durinho. Mas é um pão espetacular para colocar qualquer coisa por cima. Que delicioso. Que lindo. Como vai ficar isto? Vamos colocar para que tenha um gostinho como de queijo. Levedura nutricional. Um pouquinho. Aí está. Um toque de levedo de cerveja. E já está pronta a massa do nosso pão. Toda essa cebola doce. Vamos comer tão cruas como se as tivéssemos aberto e comido diretamente, mas misturada com a linhaça que é tão boa por causa dos óleos essenciais que nos dá o ômega 3 e o ômega 6. Muito bem. Já viram como fica a massa? Hein? Como fica molhadinha assim a massa? Se fazem e não fica assim, é porque algo mal fizeram. Tem que ficar assim, com esta consistência. Isto vai estar uma delícia. Como o desidratador tem as bandejas furadinhas, e se eu pusesse aqui, cairia. Então, primeiro tenho que colocar sobre algo plástico. Essas coisas que você compra para cortar são excelentes para justamente fazer isto. Agora, depende da espessura que você queira dar. Nós vamos dar uma espessura não muito grossa, é o meu conselho. Porque é um tipo biscoitinho. Estou pensando que com isto vamos fazer 2 ou 2 bandejas e meia do desidratador. Mais ou menos daqui a 2 horas. Já você poderá ver se pode tirar desta bandeja e colocar diretamente na outra bandeja. Depois vou mostrar como se faz isto. Quando eu virar, vou mostrar como se vira um pão. Muito bem. Isto está exatamente assim eu quero. Essa espessura que quero, mais ou menos. E eu quero fazer bastante durinho, para que as crianças possam colocar por cima tomate, alface, os queijos que Leslie faz, e que estejam absolutamente nutridos com tudo o que o Senhor nos deu. E cru. Isto é algo espetacular. E vai invadir a casa com um perfume tão gostoso. E nós gostamos, porque somos todos cozinheiros e chefes nessa casa. Desfrutamos do que fazemos. E isto te mostramos para que você se anime e se inspire. E vamos seguir mostrando centenas de receitas. Muito bem, aí está. Este é o pão.
Isto vamos deixar secar. Obviamente, vou fazer com isto, me saem uma mais e outra mais. Assim que quase que sairão 3 bandejas de pão. 3 bandejas de pão. E se eu quisesse, vou te mostrar, se eu quisesse fazer individual este pão, então deveríamos fazer um pouquinho mais bonito, quadradinho. Depois já depende da tua imaginação, de teu talento, da tua vontade de que fiquem bonitas as coisas. Este vou fazer. Primeiro vou cortar a metade. Vou marcar a metade. E depois vou cortar, vamos ver, em 4. Vai ficar bom, perfeito, perfeito sim. Voltarei a cortar aqui a metade. E voltarei a cortar a metade. Perfeito. Fiz 1, 2, 3, 4, 8 fatias. 8 fatias. Um pão completamente cru, delicioso. E agora vai ao desidratador. Agora, quando tiver que dar a volta, venho para te mostrar, para que você veja como se dá a volta. Aproximadamente, calculo que em 2 horas poderei dar volta. Muito bem, agora voltamos. Olá, vou te mostrar agora. Passaram umas 3 horas, mais ou menos, de quando fizemos o pão de cebola delicioso. Vou te mostrar como damos volta. Agora está um pouquinho seco, não completamente, mas está um pouquinho seco deste lado, mas há que separar desta para colocar sobre esta bandeja. Então, como vamos dar volta? Procedemos desta forma. Colocamos deste lado assim e damos volta no ar assim. Aqui começamos a descolar com muito cuidado. Começamos, dobramos a bandeja e começamos a deixar que caia por sua própria conta. Pelas dúvidas, tenho uma espátula, porque se não quiser desgrudar ou se tem algum probleminha. Aí está. Aí está desgrudado o pão. O temos solto. Mas parece que está molhado. Vou terminar de marcar. Para que depois se possa cortar. Bom, com isso se pode fazer sanduíche ou colocar em cima tomate, abacate, cebola, alface, queijo feito pela minha esposa. Uma quantidade de coisas para que vejam como vai ficando. Este pão de cebola, para que vejam como vai ficando este pão de cebola. Que gostoso! Agora sim, tem que secar deste lado. E pronto. Umas 3 ou 4 horas mais no desidratador. E teremos um pão espetacular. As 3 bandejas que fiz, esta é uma. Para que veja esta receita deliciosa que você viu desde o princípio como eu fiz. Muito bem? Depois te mostro terminada. Olá, bem-vindos à nossa cozinha. Vou te mostrar como ficou o pão de cebola delicioso que fizemos. Veja, fiz vários desenhos. Por exemplo, fiz como uma pizza, que vou colocar aqui. Fiz como uma pizza. Este pão, para dar justiça, você realmente deveria prová-lo, porque é uma delícia. Fiz alguns mais grossinhos, para que as crianças vejam como um snack. Mais grossinhos. Aí vem. Fiz um redondo para provar fininho. Realmente é algo que tem
perfume tão gostoso com o perfume da cebola e pimentão que usamos. Também fiz alguns para untar, como agora vou mostrar. Agora vou fazer um lanche para as crianças, justamente antes da janta, um snack. Vejam como ficou este pãozinho. Agora vou partir Vou partir este para que se escute como está fininho. Escutem. Vamos ver, Angelina, toma. Vem, Brian, toma. Enquanto eu preparo um snack com isto, digam-me que tal, hã? Está delicioso. E aqui preparei uns especiais para sanduíches. Aqui preparei uns especiais para sanduíches. Se pode colocar assim e comer um sanduíche, ou pode colocar coisas por cima e comer como um sope ou algo parecido. E deste tamanho. Todo esse pão fiz com essas 3 cebolas, me saiu todo este pão. Realmente é incrível o que se pode fazer com a imaginação e já conhecendo receitas como as que estamos dando, para que não saia a um lugar desconhecido, senão que já saiba mais ou menos o que tem que fazer. Vou fazer um snack pequeno a essas crianças, vou utilizar estes 2 pequenos, isto vamos guardar para amanhã, vamos guardar, porque vamos fazer para o jantar, mas para que provem este pão tão delicioso, vou colocar um pouquinho de queijo. Que Leslie fez no outro dia, se lembra? Isso é queijo de grão de bico. Queijo de grão de bico. E vamos contar que deixamos fermentando durante um dia e então tem um sabor mais ácido, mais a queijo. Delicioso. Se lembram que é de pimentão com grão de bico germinado. E tem rejuvelac. Muito bem. Vamos colocar isso e vamos colocar uma rodelinha de tomate. Para cada um, uma rodelinha de tomate. Vamos usar estas 2. Uma rodelinha de tomate. A isto vamos colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar umas rodelinhas de pimentão amarelo, para que tenha um sabor e também tenha essas cores tão bonitas. E vamos picar um pouquinho de dente de leão, ou dandelion, ou almeirão, depende de como chame nos países. Eu gosto muito de combinar as cores, que se vejam as cores. Antes de provar algo, tem que estar excelentemente apresentável. Eu sempre digo que a apresentação é a metade da comida. E a isto vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva. Um chorinho apenas. Um chorinho apenas, para que dê um gostinho azeitona. E crianças, aqui tem, apresentamos o pão de cebola, impressionante, um dos pães mais deliciosos que você pode fazer. E podem usar como tostada, como sopa, como qualquer coisa. Assim que crianças venham provar, peguem um pedacinho cada um e digam-me como está. Despacito, no se les caiga. Tá rico, Angie? É um dos pães mais gostosos que tenho provado. Isto delicioso, isto não está preparado. É realmente o que eles sentem. Tá gostoso. Que gosto tem o pão? Que gosto tem? De cebola. Tem gosto de cebola? Mas está ardido? Está como um pão? Tem gosto de pão?
Ah, que bom. Muito bem. Bom, aí tem a receita. Me fascinou. ¿Te fascinó? Que Muito bem, preparem-se para esta noite, a comida especial que vou lhes fazer. Muito bem, nos despedimos. Espero que tenham desfrutado e que tentem fazer em suas casas. Espetacular esse pão, realmente. Gostosíssimo. O aroma que emana e o sabor que tem esse pão e a textura é realmente espetacular. E justamente está feito de linhaça. Hoje vou falar se devemos comer linhaça e por que estamos comendo tanta linhaça. E por que não nós, mas por que em nossa dieta comemos tanta linhaça e por que damos aos nossos filhos linhaça? O que tem a linhaça? Tem algo especial a linhaça? Como também a chia, disso vou falar hoje justamente, desta super comida que descuidamos, porque na dieta vegetariana nunca se dão a menor atenção e por isso justamente estamos apresentando estas comidas tão fantásticas. Fantásticas. Realmente ficou suavezinho como esses pães de cebola, esses focaccia de cebola. Dos melhores pães que alguém pode fazer. Delicioso. Assim que essa receita é realmente espetacular. Assim, meça minhas palavras, espetacular. Quer dizer algo antes que comece o tema? Estamos por começar, mas, bom, quero dizer-lhes que é normal, todos os malestares que alguém possa ter, vão sentir quiçá mal-estar, mau humor, dores de cabeça, porque depois de ter saído de uma limpeza do fígado, é provável que tenham ficado pedras nos intestinos ou tóxicos. O que eu te recomendo e te aconselho é que faça enemas, se é que sente mal-estar severo, que faça enemas de café de manhã e de noite. E que siga com os enemas, porque estamos desintoxicando e limpando. Assim que para todos aqueles que sentem diante de qualquer dor de cabeça, não? Isso indica um enema de café urgente. Eu li no livro da terapia Gerson e diz que diante de qualquer dor de cabeça que ele aplicava um enema ao paciente porque a desintoxicação continuava ou ficava no corpo. Então, o que ele fazia era desintoxicar com o café. Quero lhe dizer que eu, até hoje mesmo, estou todavia tirando pedras, assim que completamente normal, que alguns sigam dejetando pedras e outros quiçá não. Outros já se repuseram e já se sentem muito bem. Mas, para esses que se sentem mal, lhes aconselho que façam isso, que tomem muita água também e muito exercício. Essas coisas. E que continuem com os seus sucos regulares. Bom, ontem começamos o tema da nutrição, o que é que temos que comer, e para saber o que temos que comer, temos que começar a conhecer o que vamos comer. Então, falamos justamente dos nutrientes de construção, que são as proteínas, os minerais e a água, os nutrientes de energia, os que nos dão combustível, que são os carboidratos em primeiro lugar, as gorduras e as proteínas. E hoje vamos falar das gorduras. Ontem falamos de carboidratos e proteínas. Hoje vamos falar apenas, exclusivamente das gorduras. E os nutrientes reguladores, que são os minerais, as vitaminas, as enzimas e as fibras. Então, antes de começar com as gorduras, quero outra vez explicar, porque eu sei que alguns se perderam na explicação, muito grosseiramente, o que fazem as plantas por nós. E, na realidade, que energia nos move? Qual é a energia que nos move? Então, havíamos dito... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Havíamos dito que temos, então, uma planta aqui. Vamos imaginar uma planta com umas lindas folhas verdes. Umas lindas folhas verdes. Isto pode ser um alface, tudo o que nós comemos, tudo pode ser aplicado a esta planta verde. Aqui temos a terra, que está cheia de minerais inorgânicos, ou seja, em forma justamente de mineral, de pedras,
que se nós tomamos, não nos serve para nada. Assim como tomamos, nos contamina. Nós necessitamos absorver os minerais orgânicos. Isso é o que os doutores não te dizem. É o que as companhias que te vendem minerais, suplementos minerais, não te dizem. Te colocam minerais. São minerais, mas são minerais que você não pode absorver e não te servem para nada. Ainda por cima te envenenam. Ainda por cima te envenenam. Vamos falar disso mais adiante, um pouco mais dos minerais. Mas falando do que as plantas fazem por nós, toma os minerais inorgânicos em forma de pedra, os absorve, os junta com uma molécula de aminoácido e se converte num mineral orgânico. Quando nós tomamos, ingerimos, ao ingerir a planta exclusivamente, ao ingerir a planta, não um suplemento vitamínico, ao ingerir a planta é quando o nosso corpo reconhece o mineral e pode utilizar, e é justamente a forma que nós necessitamos dos minerais, através das plantas. Aqui é a água, o H2O, ela toma a água, a planta, a leva as folhas, a converte em líquido verde que se chama clorofila. E do oxigênio, do ar, toma justamente o que nós descartamos, que é o CO2 no ar. Vamos colocar por aqui CO2. Que isto é o dióxido de carbono, o CO2, dióxido de carbono. O que acontece? Nós, para viver, necessitamos absorver o oxigênio, absorvemos o ar que contém oxigênio e eliminamos justamente dióxido de carbono. Absorvemos oxigênio, eliminamos dióxido de carbono. As plantas fazem ao contrário. As plantas absorvem o dióxido de carbono através de suas folhas, por pequenos orifícios que têm, respiram, absorvem o dióxido de carbono e expiram oxigênio. As plantas. Então, temos o Sol, aqui, vamos desenhar o Sol. Temos o Sol, que é a fonte de energia, o Sol, com seus raios fabulosos, que invadem a planta, porque a planta coloca todas as suas folhas ao sol para absorver a energia. O que faz com a energia solar? Juntamente com o CO2, ou seja, o dióxido de carbono que absorve a água, junto com os minerais que absorve da terra, e a energia solar que invade toda a planta, a energia solar, isto se converte. Vamos fazer uma fórmula aqui para que se entenda um pouco melhor. Vamos fazer uma fórmula. CO2, que é dióxido de carbono, mais, vamos pegar o azul, H2O, que é a água, mais a luz solar, luz solar, e a isto somamos a clorofila mais a clorofila que a planta contém com suas enzimas e também os minerais e tudo isto, e nos dá um resultado que vamos colocar em cor violeta, nos dá o resultado que é os carboidratos, que vamos colocar CH2O, mais oxigênio, mais o oxigênio, que volta, justamente volta ao ambiente, ao ar.
Então, a planta toma a energia solar, toma água, toma dióxido de carbono e justamente produz os carboidratos. Agora, nós, quando consumimos o carboidrato na digestão, quando nós consumimos o carboidrato, é quando se produz um milagre. Um milagre porque estamos comendo o que a planta produziu quando consumimos o carboidrato. Então, aqui vamos colocar CH2O. Quando consumimos o carboidrato e a isso somamos a clorofila e as enzimas, onde vem justamente todos os minerais e tudo o demais que necessitamos, a clorofila com as enzimas, mais o oxigênio que tomamos do ar, o oxigênio. Comemos o carboidrato e tomamos o oxigênio. E recordem-se que isso eu vou aumentar aqui para que se entenda, mais a clorofila e as enzimas. Na clorofila justamente vem as vitaminas e tudo o que necessitamos, mais as enzimas. Então, isto nos dá um resultado surpreendente. Justamente estas duas coisas nos dão um resultado surpreendente, que é o que nos dá energia. Energia. E quando nos dá energia, justamente eliminamos. O que eliminamos? Eliminamos dióxido de carbono. Eliminamos dióxido de carbono e água. Estas são as duas coisas que eliminamos. E o que ficou? Ficou a energia. O que a planta fez foi absorver a energia solar e transformar a energia solar para nós. E justamente volta o que a planta tomou. A planta tomou. Observem o que a planta tomou. Tomou dióxido de carbono do ambiente e tomou a água. Nós eliminamos o dióxido de carbono e a água. O que nos ficou? A energia. Que energia? A energia solar. No final, nós usamos a energia solar, que são os carboidratos, e que o único organismo que produz são as plantas. E isto realmente é maravilhoso, porque no final das contas, vivemos à base da energia solar. Só que nós não podemos catalisar a energia solar. Não podemos processá-la, mas as plantas fazem por nós. E ao comer as plantas, estamos em realidade comendo energia solar. Porque devolvemos o mesmo que a planta tomou. O único que fica em energia que gastamos é a energia solar. Façam as contas matemáticas e vão se dar conta. Isso é maravilhoso. Eu expliquei outra vez pelas dúvidas, se não tivessem entendido. Assim que bom, agora vamos começar com o nosso tema. Com o nosso tema de hoje. Obviamente que as plantas nos dão proteínas, nos dão tudo o que necessitamos. Isto vamos vendo, afinal, de onde tiramos todas as coisas que necessitamos. Hoje vamos falar das gorduras. Gorduras. Hoje vamos falar das gorduras. O que são as gorduras? Para que nos servem as gorduras? As gorduras, principalmente, são fonte de energia. Mas, diferente das proteínas, as gorduras, sim, podemos guardar. E se vê invisivelmente que as pessoas podem guardar. A gente que guarda bastante. Exatamente. As proteínas não se podem guardar, mas as gorduras, sim, se podem guardar. E vemos que há vários bancos de gordura andando. Isso é um absoluto, então tem essa propriedade, é energia que podemos guardar, mas também usamos para proteger os órgãos. Se vocês observam, os órgãos estão rodeados sempre de uma capa de gordura. Não somente os órgãos, senão que todos nós. É proteção para golpe, proteção para tudo. Estamos rodeados por uma pequena capa de gordura. Então, não somente para energia, senão também para guardar reserva de energia, também é para proteção de todos os nossos órgãos. E, por exemplo, na célula, a célula está recoberta por uma capa de gordura.
Essa capa de gordura é essencial que mantenhamos no nível que deve estar. Agora vou falar das diferentes gorduras. Se nós colocamos uma gordura incorreta, essa capa vai ficar grossa, vai ficar dura em cada célula. E estamos falando de 60 a 100 trilhões de células que temos no corpo. Então, cada uma dessas células está recoberta por uma capa protetora de gordura. Se nós usamos a gordura equivocada, começa a ficar justamente grossa e dura. E quando vem os nutrientes para nutri-la, não podem penetrar a capa de gordura de cada célula. E essa célula começa a envelhecer e começa a empobrecer-se. E toda a eliminação que a célula faz, tampouco pode eliminar, porque tem uma capa de gordura que não permite eliminar seus próprios dejetos. Então, justamente, começa o câncer, o que se chama. Começa o câncer, começa a acidificar cada célula, porque a capa da célula é muito grossa. Agora, se não damos o óleo correspondente e damos de outra qualidade, pode ser que ao invés de engrossar essa célula, aqui temos outra célula, ao invés de engrossar-se, pode ser que a capa seja muito fininha e seja permeável. Tão permeável que justamente seja permeável a todo tipo de invasão à célula, o que também é prejudicial. Temos que manter a capa da célula em seu ótimo estado de rigidez, de flexibilidade e de permeabilidade, para que justamente possam ingressar todos os nutrientes, ela possa sacar todos os seus dejetos e se manter elástica. Não pode ficar frágil nem dura. Tem que se manter em uma forma perfeita, cada célula. E além disso, a gordura cumpre uma função impressionante, que é a que comunica intercelularmente a cada célula. Cada célula, a comunicação se faz por meio da gordura. Se a gordura falha, a comunicação começa a falhar. E é toda a internet do corpo. Todas as células estão conectadas, interconectadas. Cada uma das trilhões de células que temos. Se as capas de gordura começam a falhar, a conexão começa a falhar e vemos que uma pessoa com muita gordura dura se torna uma pessoa tonta. E isso tem acontecido aqui nos Estados Unidos. O nível de inteligência baixou terrivelmente. Por quê? Porque as células não se comunicam rapidamente. Há um delay, há um atraso no sinal. Por haver uma má gordura, há um atraso no sinal de comunicação de célula por célula. E isso é graças à dieta standard americana, que vai de uma forma acidificando até o próprio cérebro. Tudo está relacionado com isso. Por isso é tão importante que escute cada palavra do que vou dizer, porque justamente queremos que goze da melhor saúde. E justamente para isso está o programa DAR, para que você aprenda o que é o bom e descartar o mal. Então, já sabemos as funções básicas das gorduras. A primeira é te dar energia. Te dá aproximadamente 9 calorias por grama. Te dá mais que o dobro que os carboidratos e que as proteínas, mais que o dobro, mas tem esse problema de que justamente quando você quando você usa muita gordura para se mover, muita gordura para calorias para se mover, deixa um resíduo no corpo, uma cinza, que custa ao corpo sacar. O ideal é queimar carboidratos. Esse é o nosso combustível, carboidratos. E a gordura temos que usar na menor quantidade possível que o corpo peça para manter todo o trabalho das células andando em perfeição. A parede celular depende de qual gordura esteja comendo. Então, já sabemos que na produção da energia que usamos, a metabolização de 1 grama de qualquer gordura produz 9 calorias, como acabo de dizer, 9 calorias.
que é mais que o dobro do que se queimasse 1 grama de carboidrato ou de proteína. Formam também toda uma cobertura que protege os mamíferos contra o frio. Vejam todas as funções que tem a gordura, por isso é tão elementar para nós, temos que ter gordura, é algo absolutamente necessário e beneficioso para o nosso corpo. Também sujeita os órgãos e os protege, como o coração, os rins, estão todos cobertos por uma película de gordura e protegidos como se fossem algodões, assim, como se estivessem protegendo de qualquer coisa. Para isso está a gordura. E funcionam como os transmissores intracelulares, como acabo de explicar, que fazem a função de todo o sistema de conexão de internet que tem em todas as nossas células. Somos todo um sistema de internet. Cada uma de nossas células está conectada com todas as demais. Ok, há diferentes tipos de gordura, diferentes classificações. A primeira classificação seria as gorduras neutras, que são os ácidos graxos, saturados ou insaturados, e os triglicerídeos, que são as nossas gorduras, os triglicerídeos. Essas são as neutras. Os fosfóricos significam que tem fósforo, que são a linhaça, a linhaça tem o ômega 3, e a lecitina. E colesterol é outro tipo de gordura que é produzido pelo fígado. Somente o colesterol pode ser produzido por um fígado animal. Pode ser o nosso, pode ser da galinha, pode ser da vaca. Quando você lê, por exemplo, vejam como o mundo engana aos pobres consumidores. Alguém pega uma lata de manteiga de amendoim que diz não tem colesterol. Mas é claro que não tem colesterol, porque o amendoim não tem fígado. Não há produto vegetal que possa ter colesterol, a menos que tenha sido tirado de um produto animal. Então, o colesterol é uma substância produzida por um fígado animal. É realmente uma piada ler algo que venha, por exemplo, um óleo de girassol não tem colesterol. Óbvio que não tem colesterol, porque o girassol tampouco tem fígado. Então já estou te dizendo, e você está entendendo como nos enganam, porque dizem, isso é bom porque não tem colesterol. O que tem que ver que não tenha colesterol? É super mal, e agora vou te explicar as coisas super más e que não tem colesterol, e são super más. O colesterol é algo bom quando nós produzimos na medida necessária, e é justamente porque o corpo necessita, o nosso fígado produz. O problema é quando produz em grandes quantidades o colesterol, porque está tratando de tapar um problema. E o que fazem os médicos? Reduzem o colesterol, mas não consertam o problema. Porque se consertasse o problema no corpo, o colesterol deixaria de ser produzido imediatamente. Imediatamente o fígado diz, já está solucionado o problema, então não tenho que produzir tanto colesterol. Mas o problema é que o fígado produz tanto colesterol porque necessita consertar uma deficiência em nossa alimentação. Isso justamente os médicos não dizem, porque se consertassem a deficiência na alimentação, imediatamente o fígado detecta que tem todas as substâncias balanceadas e deixa de produzir colesterol. Isso é o que acontece. Mas os médicos dizem, não, há que atacar o colesterol, diminuí-lo com comprimidos e controlá-lo. Então, controlam o que o corpo produz para proteção. É o mesmo que a febre, é exatamente o mesmo que acontece com a febre. E se o fígado está produzindo mais colesterol que o necessário, é porque há um problema de deficiência. E há que consertar a deficiência, não há que baixar o colesterol. O colesterol vai diminuir automaticamente. Muito bem. Mas para isso estamos, para justamente te dizer a verdade do que é a nutrição. Agora essas são as 3 categorias, as neutras, as fosfóricas e o colesterol que é produzido exclusivamente no fígado. Assim que quando eu já leio alguma coisa, não tem colesterol, já diga, mas que me tomam de tonto? Pensam que sou tonto, obviamente. Agora, se um ovo tem colesterol, claro, porque foi produzido por uma galinha. Um pedaço de carne tem colesterol, claro. A manteiga tem colesterol, a manteiga de vaca, mas é claro. Tudo tem colesterol, desde que venha o leite. Leite tem colesterol, mas é claro que tem colesterol o leite. Por quê? Porque foi produzido por um organismo que tem um fígado. Tudo que venha do reino vegetal não tem fígado, não há colesterol. Já sabe, então, o que tem colesterol e o que não tem colesterol. Agora vamos dividir as gorduras como ácidos graxos não saturados ou insaturados e os saturados. O que são? Bom, vou apagar aqui.
que são os ácidos graxos saturados. O que significa saturados? Bom, os saturados são um tipo de ácidos graxos, ou seja, gorduras, que você vê, se pode ver a temperatura ambiente e é sólido, como um pedaço de gordura. Gordura, sebo, como uma manteiga, está sólida. Por que assim? Porque a estrutura, eu vou desenhar a estrutura aqui. Bom, o que estão vendo na tela é um ácido saturado. Saturado. Tem uma estrutura. Vamos escrever melhor aqui. Saturado. Tem uma estrutura de todas as cadeias. Bom, ok, comecemos com o oxigênio de carbono. Oxigênio, oxigênio. Isto basicamente tem em todos os óleos. Mas tem toda uma cadeia de carbono e termina com hidrogênio. Tem toda uma cadeia de carbono, o óleo saturado, e cada partícula de carbono tem 2 partículas de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio, 2 moléculas. Então, nesta cadeia não entra mais nada. Está todo ocupado, por isso se chama saturado. Quando algo está saturado é porque está cheio. E então, justamente, este tipo de óleo, a estrutura é linear, assim como vem linear. Linear. E quando vocês têm algo linear, podem começar a guardar e compactar, e fica tudo guardadinho ou compactado. Fica algo sólido. Pode guardar todas estas estruturas, podem compactar em um lugar e fica bem sólido. Por isso a gordura é sólida. E justamente os ácidos graxos saturados são um tipo de gordura sólida que a temperatura ambiente é sólida. Aparecem, por exemplo, no toucinho, a gordura da vaca, o sebo, que é a gordura crua de cordeiro, de vaca, e justamente é o que se encontra ao redor do lombo. Todo tipo de gordura animal também está na natureza em poucas exceções, mas que são saudáveis, que estão na manteiga de cacau, de coco e de amendoim. Amendoim já saiu um pouco, já não tão saudável, mas isso será outro tema. Mas justamente o óleo de coco, vê que é sólido. É um óleo graxo saturado, por isso é sólido na temperatura ambiente. Bom, com exceção do óleo de coco, e de cacau, o restante é absolutamente nocivo para a nossa saúde. Isto é óleo saturado, e é justamente o que mais se come no mundo, óleo saturado. Agora temos os óleos não saturados ou insaturados, como queiram chamá-los. Vamos colocar insaturado. Tem uma estrutura assim. Tem uma estrutura quebrada. Por que está quebrado? Ok, vou desenhar outra vez. Temos outra vez a mesma cadeia de carbono, que termina aqui com um H. Mas há uma grande diferença. Em algum momento da cadeia, esta cadeia se dobra, como está aqui, se dobra a cadeia. Vamos colocar outro de carbono aqui, e vamos colocar justamente o oxigênio por um lado, e o hidrogênio pelo outro lado. Justamente assim, não, aqui faltou uma. Ok, perfeito assim. O que acontece aqui? Por exemplo, onde está reto é porque há hidrogênio dos dois lados, e isso mantém em equilíbrio. Isto é carbono e isto é hidrogênio, as células de hidrogênio. Mas o que acontece aqui, por exemplo?
Justamente aqui, que caiu, há somente uma partícula de hidrogênio e deste lado não há nada. Aqui não há nada. Por isso se chama insaturado, porque há espaço para poder colocar outro, por exemplo, outra molécula. E por isso o azeite tem esta forma. Este é o monoinsaturado. E existe o poliinsaturado, que tem vários lugares da cadeia de carbonos, tem espaços. Ou seja, que falta mais hidrogênio para ser saturado. Está justamente insaturado. E onde falta hidrogênio, a partícula se quebra. E se vocês quiserem guardar estas partículas, mas que estão quebradas assim, verão que não podem colocá-las todas juntinhas. Começa a haver espaço. Isso é o que se dá a fazer os óleos líquidos. Como, por exemplo, o óleo de girassol, o óleo de milho, o azeite de oliva. São líquidos. Por que são líquidos? Porque são insaturados. Porque tem esta forma. E quando tem esta forma, não podem ficar sólidos. Por quê? Tratem de colocar todo esse tipo de partícula desta forma dentro de uma caixa e verão que há espaços por todos os lados. Então, esse espaço é o que faz ser líquido. Mas quando está reto o óleo, o que acontece é que é um óleo saturado e justamente a forma da molécula do azeite, do óleo, se faz reta. Se faz reta e se compacta toda e justamente fica sólido. Ok, seguimos falando dos não saturados. Formados principalmente por ácidos graxos insaturados, como oleico e palmítico. São líquidos a temperatura ambiente, o que falamos, e comumente se conhece como os óleos, os azeites vegetais. Podem ser, por exemplo, o azeite de oliva, óleo de girassol, de milho, são os mais beneficiosos para o corpo humano, mas especialmente o de oliva. O restante não é beneficioso. O único beneficioso, ou mais beneficioso, por assim dizer, é o azeite de oliva. E o que segue o de oliva é o azeite de uva, por suas propriedades. As gorduras monoinsaturadas. Essas são monoinsaturadas porque faltam apenas uma molécula. Essa é uma monoinsaturada. São as que reduzem os níveis plasmáticos de colesterol associados às lipoproteínas, o LDL, as que têm efeito heterogêneo, as quais popularmente são denominadas colesterol mau. Essas gorduras, quando se consome no seu estado insaturado. E algo muito importante aí, quando eu consumo o azeite no seu estado insaturado, me ajuda a baixar o colesterol mau, que é o LDL. Isso me ajuda a diminuí-lo. Justamente, se a melhor de todas é a gordura do azeite de oliva e também é muito bom o de abacate, de alguns frutos secos. Elevam também os níveis de HDL. Há dois tipos de colesterol. Está o LDL e HDL. LDL e HDL. Justamente, o que queremos baixar, nós queremos baixar o LDL. Se eu ingiro gorduras saturadas, subo o LDL, o elevo, que justamente vai terminar me dando um ataque cardíaco. É o colesterol mau, o qual eu devo diminuir ao nível menor possível. E tenho que subir o bom colesterol, que é o HDL. Quando eu ingiro óleos insaturados, me ajudam a baixar o LDL e me ajudam a subir o HDL. Mas tenho que usar em seu estado insaturado. Agora vamos às gorduras poliinsaturadas. Ou seja, que tem neste cordão, existem vários espaços, não um, senão vários, mais de um, por isso se chamam poliinsaturadas. E tem às vezes estas formas, se quebram assim, se quebram assim e se quebram assim. São poliinsaturadas. São os ácidos graxos essenciais. Formado por ácidos graxos. Por que se chamam essenciais? O mesmo que justamente falamos dos aminoácidos. É porque nós não podemos produzir.
Então necessitamos ingerir sim ou sim, necessitamos. Por isso se chamam ácidos graxos essenciais. E há dois especialmente que são os que necessitamos, que são o ômega 3, que é o ácido linolênico, ou ômega 3, que é o ácido linolênico, e o ômega 6, que é o ácido linoleico. Esses são os dois ácidos ou gorduras essenciais que nós necessitamos, ômega 3 e ômega 6. Os efeitos dessas gorduras sobre os níveis de colesterol plasmático dependem da série a que pertencem os ácidos graxos constituintes. Assim, por exemplo, as gorduras ricas em ácidos graxos da série ômega 6 produzem os níveis da lipoproteína, LDL e HDL, inclusive mais que as gorduras ricas em ácidos graxos monoinsaturados. Ou seja, que os poliinsaturados são muito melhores, são os essenciais aos regulares monoinsaturados, ou seja, este tipo de óleo. Muito bem, e onde encontramos estes óleos? Porque é justamente o que queremos aprender, onde encontramos estes azeites. Já sabemos que as gorduras insaturadas vêm do reino animal, com exceção do óleo de coco, eu disse. E as gorduras insaturadas, de onde vêm? Vêm de todo o reino vegetal, de todo o reino vegetal. Pode estar comendo óleo de algodão, óleo de girassol, óleo de milho, de oliva, de nozes, de gergelim. Agora, não significa que porque venha do reino vegetal seja bom. Por exemplo, o óleo de algodão é um veneno, mas assim e tudo é um poliinsaturado, mas não é o que queremos isso, porque tem muitas substâncias nocivas à nossa saúde. Temos que buscar o melhor, onde encontramos estes azeites insaturados que me deem a maior quantidade possível de ômega 3 e ômega 6. Justamente são o azeite de oliva, o óleo de uva, e a linhaça e a chia. Esses são os 4 componentes que devemos ter muito claramente. Se queremos usar um só azeite para a nossa comida, deve ser azeite de oliva. Mas isso não é o suficiente. Necessitamos consumir chia. E também, chia, se você pode conseguir, e se não, linhaça. Qualquer uma das duas ou as duas. Se consumir uma das duas já é o suficiente. Eu creio que linhaça se pode conseguir em todo o mundo. A chia é mais difícil. Mas se você tem acesso a chia como nós e é relativamente econômica, consumimos as duas, tanto chia como linhaça. Porque isso é o melhor do melhor que necessitamos. E agora vou explicar um pouco por quê. Também se encontram na amêndoa, na noz e no avelã, em pouca quantidade, mas tem demasiado, justamente a noz, a amêndoa e o avelã, tem demasiado ômega 6. E agora eu vou falar da relação de ômega 3 a ômega 6. Porque dissemos que são os dois ácidos essenciais que necessitamos, ácidos graxos essenciais, mas não podemos tomar somente ômega 3 e nada mais, tampouco podemos tomar apenas ômega 6 e nada mais, mas isso vou deixar um pouquinho mais para adiante. Justamente há algo que quero explicar agora. Se eu pego um azeite poliinsaturado ou insaturado, qualquer, monossaturado, e o submeto ao calor, ou seja, coloco no forno para esquentar, passando a temperatura ambiente, passando dos 45 graus já, onde morrem todas as enzimas, se converte em um azeite saturado. Imediatamente se converte num óleo saturado. Por quê? Porque muda a composição química. Muda justamente a composição química. Vou explicar o que acontece. Bom, vou apagar isto um segundinho. Vou explicar o que acontece quando esquentamos um óleo. Se temos a cadeia de carbonos, e aqui começamos, como sempre, com oxigênio e hidrogênio. Ok, esse seria... Ok, perdão,
tenho que dobrar aqui. Perdão, tem que ser para baixo. Ok, termina com hidrogênio aqui. Muito bem. Agora, eu tenho aqui H, 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 H. E nesta aqui, H. E nesta aqui, H. E depois aqui tem o H. E H. Muito bem. Aqui tem justamente um poliinsaturado. Porque observem que não está completa a cadeia, senão há dois espaços. Há dois espaços. Este óleo vamos colocar que é um azeite de oliva. Ou qualquer outro óleo. Vamos dar uma ideia. Azeite de oliva. Então, eu ao invés de usá-lo como vem, o esquento, porque quero fazer uma cebola frita. Vou fazer uma comida, então esquento. Vou refogar umas cebolinhas apenas. Nem sequer vou fazer uma grande fritura. Não, estou falando de esquentá-lo somente. Esquentá-lo. No momento em que se esquenta o azeite, um destes, que se chama cis, neste estado se chama cis, que em grego significa de um só lado, deste lado. Isso significa cis em grego. Passa imediatamente a molécula de hidrogênio, passa para este lado, no momento em que eu esquento, passa para este lado, já não está mais aqui, passa a este lado, e fica então a cadeia reta. E se converte num trans. O que significa trans? Significa do outro lado. Todos os óleos não saturados são cis, todos, porque tem justamente de um lado os elétrons de hidrogênio e os que faltam estão do outro lado. Por isso se chama cis, estão de um lado. Mas no momento em que aplica o calor, se convertem em trans, que significa que se mudou de lugar e se converteu isto num óleo saturado. Imediatamente, molecularmente, se converteu num óleo saturado. E justamente me traz câncer. No momento em que eu esquento. Por isso é tão fundamental entender que a comida cozida não serve para nada. Porque é difícil de digerir para o corpo. É que mudou a estrutura química. O óleo não deve ser aquecido. E isso estamos aprendendo agora. O esquenta e o converte numa substância cancerígena. Imediatamente, porque mudou de um cis a um trans. De um cis a um trans. E quero que você grave isso, porque se você quer fazer uma cebola refogada, porque vai fazer um molho ou o que seja, ou está ou frita umas pimentas para fazer um molho, no momento em que você aplica calor ao azeite, o muda de um cis para um trans. E esse óleo te produz câncer. E se metaboliza como um óleo saturado. Assim que sim, podemos saturar os óleos insaturados. Como os saturamos, Leslie? Esquentando, aplicando o calor, cozinhando a comida. Quando alguém cozinha, não esquenta o óleo? Claro. Em qualquer aspecto, assim que aqui tem agora uma verdade mais de por que não voltar a cozinhar nunca mais. Não cozinhar nunca mais. Muito bem. Então já entendemos que justamente convertemos de um cis a um trans. De um cis a um trans, convertemos ao esquentar o óleo. Muito bem. Então, devemos esquentar os óleos? Não, nunca. Nunca devemos esquentar os óleos. Agora vamos falar, vejam, justamente... Sempre que se submete ao calor esses óleos, ocorre o processo conhecido como a hidrogenação, ou seja, trans, mudando sua configuração a óleo saturado. É nocivo para a saúde, cancerígeno. Cancerígeno é um cancerígeno. Gera também e provoca surgimento de ateromas. O que são ateromas? Ateromas justamente são as placas que começam a se depositar nas artérias. Coisa que jamais teria acontecido se não tivéssemos esquentado o óleo. No momento em que o esquentamos, o óleo começa a se grudar nas artérias e começa a aterosclerose, que todo mundo conhece, obesidade, diabetes, câncer e falhos hepáticos.
A aterosclerose consiste na formação de placas de ateromas que tapam as artérias, ou seja, que somente por comer algo bom, que diz, isto é orgânico, bom, mas vou esquentar porque quero quentinho por aí, refogar algumas coisinhas e... Quantas coisas temos comido fritas? O que o corpo tem que estar brigando permanentemente. Gostam muito das comidas fritas. Vou refogar o arroz um pouquinho. Antes de cozinhar o arroz, vou refogar um pouquinho. Exato. De todo o tipo, realmente o ser humano come óleo frito e quente. Então, todo o tempo. Todo o tempo. E depois diz, por que teve câncer? Será genético? Será genético? Não. É a genética do óleo que esquentou. Claro. E se converteu em câncer. E com tudo o que comeu, além disso, né? De todas as coisas que vamos falar mais claro. Mas isto é para que você veja como se produzem as enfermidades. Agora vamos falar já falamos das gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, dentro das não saturadas, e agora vamos falar das gorduras trans. Agora, ainda que tenha o mesmo nome, já por esquentar o óleo se converte num trans, agora eu vou falar das gorduras que o ser humano diretamente te vende, e já é trans. O que é uma gordura trans? Se obtém a partir da hidrogenação dos óleos vegetais. E outra vez vou fazer aqui uma cadeia. Já sabem como é. Vamos dobrar aqui para baixo. Esta é uma cadeia de óleo, termina aqui em H e aqui termina em O. E OH. Muito bem. Tem, por exemplo, este vamos colocar que tem aqui um H. Este tem um H. E aqui não há nada. Este tem um H. Faço para que você vá aprendendo como é um óleo, que é uma cadeia de carbono rodeada de hidrogênio. Estes são os óleos, uma cadeia de carbono rodeada de hidrogênio. Se está completamente rodeado de hidrogênio, é um óleo saturado. Se faltam hidrogênios, ou seja, se há algumas cadeias simples, são insaturados. Agora este que não é saturado, porque aqui não há nada e aqui não há nada. Então pegam justamente a alimentação moderna que te ensinam os doutores, os químicos, e dizem, as gorduras animais saturadas fazem mal. Vou fazer algo que você pode comer e que vai fazer bem ao seu coração. E o que inventaram, e eu me lembro quando minha mãe me dava esta porcaria, que vou dizer agora, e me dizia, isto é bom? Agora, já não faz falta comer coisas animais? Isto é vegetal. O que é? A margarina vegetal. Então agregam hidrogênio, por isso se chama óleo hidrogenado. Agora estão entendendo? Porque faltavam 2 moléculas de hidrogênio, ou o que faltasse, e as colocam quimicamente. Então convertem isto num óleo saturado trans, que na realidade é algo não presente em nenhum lugar da natureza. O que está comendo é tão bom como o plástico. Um invento humano. É um invento humano, um veneno. E colocam, isto é vegetal? E vem um vegetariano ignorante e diz, uau, eu não como gordura animal, eu como tudo vegetal. Vejam, diz azeite de oliva hidrogenado. Ou parcialmente hidrogenado. E está gostoso, porque é gostosíssimo, coloca um gosto, claro, e fica deliciosa a margarina. Tem o mesmo sabor. Fica deliciosa, tem o mesmo sabor, um sabor delicioso que se derrete, e isto é contrariamente a tudo da criação de Deus. E justamente isso tem tanto dano, faz tanto dano ao teu corpo que te produz câncer, baixa teu nível de HDL e te sobe o nível de LDL e te produz uma quantidade de desajustes em nível celular e que não sabem todo o dano que isto produz. E é tão grande o dano que já há países que proibiram a produção de óleos hidrogenados. Mas quando você ia e comia um pão doce em uma padaria qualquer, estava cheio de óleo hidrogenado.
Tudo o que você come na rua é óleo hidrogenado. O pão tem óleo hidrogenado. Diz óleo vegetal, é óleo hidrogenado. Se come uma pupusa, essa massa tem óleo hidrogenado. Tudo o que você coma, os chocolates, os biscoitinhos, qualquer coisa envasada que você coma tem óleo hidrogenado. E você não se dá conta e está comendo um veneno. Por isso agora, a menos que você faça a comida, não pode comer mais, porque já conhece a verdade. E a verdade te faz livre de toda essa porcaria. Eu vou ler um pouquinho. Se obtém as gorduras trans, o agregado de hidrogênio, se obtém a partir da hidrogenação dos óleos vegetais, pelo qual passam de ser insaturados a saturados, e possuir a forma espacial de trans, ou seja, uma forma espacial, porque não é terrestre. É totalmente contra o que está na natureza. Por isso se chamam óleos graxos trans. São muito mais prejudiciais que as gorduras saturadas. É muito mais prejudicial que comer diretamente a gordura saturada animal. Entre margarina e manteiga de vaca, é toda a vida mais saudável a manteiga de vaca. A manteiga de vaca vai te matar por um ataque do coração, mas a margarina vai te produzir câncer. E mais rápido. E mais rápido que a manteiga de vaca. É um tóxico tão grande que o corpo não sabe nem o que fazer com isso. Realmente é um assassinato contra a humanidade o que tem feito a Organização Mundial da Saúde. O ser humano. Porque realmente... Porque nos venderam que era vegetal? Sim. Que era saudável? E todas as religiões que podem ser adventistas e outras que se gabam de ser vegetarianos comem margarina. E agregam margarina aos produtos que vendem nas igrejas. Margarina vegetal, e é um veneno. Veneno que o corpo não sabe o que fazer com isso e te envenena em nível celular. Mas dizem, estou comendo vegetal, sou vegetariano. Bom, eu não como gorduras animais. Por exemplo... diz, são aterogênicas e podem contribuir para elevar os níveis de lipoproteínas, LDL. Justamente o que não queremos que se eleve. Queremos reduzir isto. A margarina vegetal o que faz? Eleva isso. Mas quero ressaltar que, volto a ressaltar porque não prestam a atenção, que não necessita ir comprar a margarina. A tem presente em cada produto que coma na rua. Nas padarias é o que se usa, porque é mais barato que a gordura animal. Nas docerias é o que se usa. Em todos os produtos envasados é o que se usa. Compra um biscoitinho doce é o que se usa. E por mais que leia vegetal, para vegetarianos, está comendo uma pior porcaria que justamente a gordura animal. Por isso chegou o momento de não comer nada envasado, senão o que você compra e o que você faz em tua cozinha. Exato, o que faz na sua cozinha. A partir das plantas, fazemos uma variedade de comidas. Ou com sementes. Das sementes se pode tirar óleo e pode-se fazer queijo e margarina. Mas nós fazemos. Sim, você faz. Nós quem fazemos. Nós fazemos. Com o que permanece original, sem modificação. Imagine a quantidade disto que tem nos salgadinhos, nos chips. Por mais saudáveis que alguns digam que sejam, a quantidade de gordura vegetal que tem. Sigo lendo, diz, fazendo baixar perigosamente os níveis de lipoproteína HDL. Por isso, a gordura animal não te faz baixar isto. Te faz subir o LDL. Mas esta porcaria hidrogenada te faz baixar o colesterol bom. Isto é incrível, faz baixá-lo, mas aumenta o colesterol ruim. Exemplos de alimentos que contêm esses ácidos graxos são as manteigas vegetais, a margarina, qualquer alimento elaborado com esses ingredientes, alimentos fritos, produtos comerciais assados, os assados, rosquinhas, fritas, biscoitos. Tudo o que você compre tem óleo hidrogenado. Óleo hidrogenado. Quero que você saiba, para que quando morda um biscoitinho, saiba que está cometendo um pecado,
Porque justamente isso é um suicídio voluntário. Voluntário, está comendo plástico. Plástico. Teu próprio veneno. Então alguém diz, então o que há que comer? Há que comer manteiga de vaca ou margarina? Bom, depende de como você quer morrer. Se come margarina, vai morrer de câncer. Se come manteiga de vaca, vai morrer de um ataque cardíaco. Depende da morte que quer escolher. Então, o que fazemos? Não comemos nenhum dos dois. Entramos no sistema DAR que te ensina como comer e o que comer. Ia se sentir bem. E o resto ao lixo. Ia se sentir bem, exatamente. Diz, esta molécula, esta hidrogenada, não existe na natureza. O corpo não a pode metabolizar e é o mesmo que comer plástico. Este é um crime contra a humanidade. Assim, tão simples como você está vendo. Um crime contra a humanidade. Muito bem. Já conhecemos as gorduras? Já conhecemos justamente que há as gorduras saturadas, as insaturadas e as trans? Sabemos que o único que podemos comer são as não saturadas e não aquecidas. Como vem da natureza, nada de frituras, nada de aquecer os óleos. Como vem da natureza, podemos colocar nas saladas, nas comidas cruas que fazemos deliciosas, podemos bater o azeite. O que não podemos fazer é aquecê-lo. Muito bem. O azeite de oliva. Para você ter uma ideia, eu sei que há irmãos que se queixam dizendo apenas me alcança para comprar o óleo mais barato de girassol ou de milho. Como querem que compre de oliva? Vejam, eu não posso ensinar ajustando o meu ensinamento a quando não há dinheiro para comprar o melhor. Eu vou te ensinar o melhor. E você tem que se ajeitar para comprar o melhor. Aqui não há escusas, Realmente, comer dignamente não tem nada a ver com comer mal. Eu não posso ensinar algo se tenho que me limitar às necessidades das pessoas que não podem obter essas coisas. Porque há pessoas que sim podem obter e óbvio que querem melhorar sua vida e querem comer o melhor da natureza. Exatamente. Então, se você não tem, vai compre óleo hidrogenado. Se não tem, não compre óleo. Se não tem, não compre óleo. Não, esta foi uma brincadeira, mas realmente se alguém não tem, ajuste-se às tuas possibilidades. E além disso, pode comprar linhaça, por exemplo. E tome o óleo diretamente da linhaça, da fonte do melhor óleo. Muito bem. Por exemplo, vou te dar algo para que você entenda e para a tua informação. Por que no azeite de oliva aparece isto? Bom, vou buscar uma garrafa. Ok. Por exemplo, aqui diz... Estão vendo aí? Extra virgem first cold pressing. Ou seja, primeira pressão a frio. O que significa isto? O que significa primeira prensagem a frio no azeite de oliva? Significa que trazem todas as olivas da colheita e começam a espremê-la na máquina. O primeiro que espremem e sai todo, esse é o azeite extra virgem primeira pressão. E tem um valor, é o valor mais caro do azeite. Quando já não sai mais, prensaram e não sai mais, então colocam calor. Separam este azeite e o catalogam como extra virgem. Quando não sai mais, aplicam calor. A tudo o que ficou da pressão, colocam calor para que o calor justamente faça com que o azeite seja mais líquido e possa sair mais. E sai mais uma quantidade de azeite porque esquentam toda essa massa, a esquentam e voltam a espremer e tiram mais uma quantidade de azeite. Essa quantidade de azeite se chama azeite de oliva 100% puro. Mas é bom? Não. É um azeite trans, porque foi aquecido. Mas, por mais que diga azeite de oliva 100% puro, é um azeite de oliva 100% trans, porque já foi aquecido. E quando você o come, você obtém câncer do próprio azeite de oliva. E sabia disto? Eu estou te ensinando, para que veja que aqui a qualidade é tudo. Aqui é tudo por tudo. Mas não fica aí, a máquina não fica aí. Não fica aí, senão que volta agora, além de esquentar,
colocam químicos agora. Colocam alguns químicos que façam com que o azeite se dissolva e começa a se dissolver tudo o que ficou disso. Começa a se dissolver com químicos e tiram um azeite que dizem azeite de oliva. Nada mais. Azeite de oliva. E esse azeite de oliva é da pior qualidade e o que mais se vende. Por isso está a diferença. Um azeite extra virgem vale, um exemplo, uma garrafinha $15. Um azeite do mesmo tamanho, azeite 100% natural, vale $10 ou 9. E um azeite que diz azeite de oliva e não diz mais nada, vale $6. E um diz, azeite de oliva são todos iguais. Não, não são todos iguais. Não são todos iguais. Justamente há que buscar o melhor. Nós pretendemos o melhor e ainda que saia mais caro, nos assegura de que esse azeite nunca foi aquecido. Por aí está comprando azeite que pensa que justamente é um azeite saudável e não é. Agora, o que acontece com o girassol e o milho? Bom, o girassol e o milho, os dois são aquecidos e o milho é transgênico. Tire suas conclusões. O melhor azeite que há é o azeite de oliva extra virgem e o óleo de uva também pressionado a frio, virgem. Isso te dou para que tenha ideia do que fazem com os óleos. Agora, o 90% ou mais da população tem uma deficiência de ômega 3. Já falamos de tudo isto, vamos apagar aqui. Dissemos que há 2 óleos essenciais. Os óleos essenciais são o ômega 3, ao qual chamamos ácido linolênico, é o ácido linolênico, o ômega 3. E também temos o ômega 6, que é o ácido linoleico. É o ácido linoleico. Muito bem. Onde encontramos o ômega 6? Em quase todos os óleos líquidos da natureza. No óleo de milho, de girassol, de oliva. E, claro, também no óleo de linhaça, na própria linhaça que comemos. Então, o óleo de ômega 6, as pessoas têm em abundância. E mais de 90% da população mundial tem em abundância o óleo ômega 6, mas não tem o ômega 3, porque o ômega 3 não está no azeite de oliva, não está no óleo de girassol, não está em outros azeites, senão na linhaça e na chia, e também nos peixes. Em todos os peixes está o óleo, especialmente no atum e nos peixes azuis, como o bonito, nesse tipo de peixe. Eles são riquíssimos em óleo ômega 3, então a pessoa diz, temos que comer peixe. Porque aí obtemos um óleo de primeira qualidade de ômega 3. Bom, te digo, não é de primeira qualidade, é um bom óleo ômega 3, mas o melhor de todos se encontra na linhaça e na chia. Então, onde encontramos o ômega 3? Onde o encontramos? Na linhaça e na chia. Agora, o que acontece quando comemos demasiado ômega 6? Vou ler um artigo de estudos que se fizeram. O que acontece quando se começa a comer muitíssimo ômega 6? Porque tudo, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, todas as frituras têm ômega 6. Toda essa porcaria tem ômega 6. Mais de 90% da população sofre a deficiência de ômega 3, do ômega 3. A deficiência do ômega 3 é
uma baixa concessão de ácidos graxos essenciais ômega 3 na dieta. Em outras palavras, nossa dieta tem um desequilíbrio na relação de ácidos ômega 6 e ômega 3. Aqui tem que haver uma relação de quanto como disto e quanto como disto. O ideal, aqui a opinião está muito dividida. O ideal é entre 3 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. E uma. Se nós comêssemos uma e uma, estaria perfeito. Mas realmente é difícil chegar a esta relação. Uma parte de ômega 3 para uma parte de ômega 6. Mas se comêssemos 3 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3, estaria perfeito. Super balanceado. Mas sabem quanto consome um americano, por exemplo, de relação? De 20 a 50% de relação de ômega 6 ao ômega 3. Por isso há uma deficiência tremenda. E justamente falando da parede celular, que falei da membrana que rodeia a célula, justamente a combinação adequada de ômega 3 e ômega 6 é essencial para que esta parede esteja perfeita. Se dou muito ômega 6, essa parede fica gorda e dura. Se dou muito ômega 3 em relação ao ômega 6, que é quase impossível, essa parede ficaria quebradiça e fininha. Por isso é essencial esta relação para o nível celular. E se a célula está bem, todo o corpo está bem, porque o corpo está composto por células. Então, cada célula necessita justamente da relação correta entre ômega 6 e ômega 3. Por isso, na dieta que vamos te apresentar e que te ensinamos a receita, é muito rica em linhaça, porque necessitamos comer linhaça. Leslie pode te dizer, desde o momento em que ela começou a comer 2 colheradas de linhaça por dia, como mudou a pele. Impressionante. E isso faz bastante tempo, muito tempo atrás, muitos anos atrás. A linhaça e a chia começamos a incorporar faz uns 10 anos, não? 10 anos, mais ou menos, desde que descobri. E a pele, o cabelo, tudo começou a mudar. E realmente, apesar de que todavia comíamos carne, a linhaça e a chia me ajudavam muito na prisão de ventre e me liberou de muitas dores intestinais, muitíssimas, ainda com a comida que eu tinha, que era carne de vez em quando. Impressionante. E justamente a pele são as células, são parte das células. Como se muda a textura da pele, se dá conta de como se muda a textura dentro também? O de fora justamente é um reflexo do que acontece por dentro. Por isso necessitamos comer muita linhaça e muita chia. Por isso agora vem um plano espetacular que te apresenta a verdade eterna de como comer. Esses pães que acabamos de te apresentar de linhaça são absolutamente saudáveis para a tua célula. Veja o que diz este estudo. Diz relação ômega 6 a ômega 3. Para entender facilmente o mecanismo pelo qual as células trabalham com ômega 6 e ômega 3, colocamos o seguinte exemplo. Todas as células do corpo têm uma membrana, o que acabo de te explicar. Cada membrana está feita principalmente dos ácidos graxos essenciais ômega 6 e ômega 3. Essa membrana de ômega 6 e ômega 3. Se há muito ômega 6, a membrana se torna dura, viscosa e, portanto, há problemas para a transferência de alimento, energia e hormônio. Quando há suficiente ômega 3, a membrana é mais magra, menos viscosa, mais elástica e menos inflada. Então, justamente é o que necessitamos, a relação correta de ômega 3 com ômega 6. Muito ômega 6 e a membrana se obstrui. Diz, segundo a Organização Mundial da Saúde, a relação apropriada de ômega 6 e ômega 3 deve ser de 3 para 1. Segundo eles, e se fosse possível o mais próximo de 1 para 1, o que acabo de te apresentar, o mais possível próximo de 1 para 1, para que seja uma perfeita, para que tenha perfeição, mas 3 para 1 já é realmente ótimo, perfeito. Em nossa sociedade, esta relação gira em torno de 20 para 1, 20 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. E algumas vezes até 50 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Por isso há problemas de todo tipo no corpo, um desbalance.
Com o abandono da verdadeira dieta e o advento da comida industrializada, comemos demasiado ômega 6. Como resultado desse excesso de ômega 6, nossas membranas celulares são grossas, inelásticas e as funções celulares lentas. O corpo deve trabalhar mais fortemente para se alimentar e expulsar as toxinas. Os tecidos se tapam e se inflamam. A inflamação é o sintoma principal de muitas enfermidades, desde as enfermidades cardiovasculares até artrite, alergia, asma, etc, etc, etc. A deficiência de ômega 3 se relaciona também com as enfermidades como diabetes, disfunções da tireoide. Se suas membranas são lentas, o corpo tem que produzir mais insulina para poder colocar açúcares nas células, porque tem isso muito grosso. Isso que estou ensinando é realmente fabuloso. É a membrana, ao ter muito ômega 6, é muito grossa. Então, para entrar nutrientes, o que diz que o corpo faz? Faz mais insulina, vejam que incrível. Produz mais insulina, tem que produzir mais para poder colocar os açúcares nas células e assim produzir energia. Se volta mais resistente o corpo à insulina. Se seu pâncreas está inflamado, terá mais dificuldades de produzir a insulina que o corpo está demandando. A deficiência de ômega 3 também se relaciona com o colesterol alto. O colesterol é uma substância que sana e alivia a inflamação. O colesterol, como te dizia, é bom. O colesterol alto não é um problema real. O corpo produz mais colesterol para tratar de consertar algo que geralmente é uma inflamação. Conserte a inflamação e o corpo baixará a produção de colesterol. É o que os médicos o que fazem? Não, um comprimido contra o colesterol, mas não te ensina que tem que reparar a parede celular com a relação correta de ômega 6 e ômega 3. Conserte a inflamação e o corpo baixará a produção de colesterol. Ademais, a insulina estimula mais produção de colesterol. É toda uma cadeia. Mais insulina para entrar açúcar na célula e justamente o corpo tem que produzir mais colesterol e se inflama tudo e então justamente começa o caminho da morte. Até que vem uma enfermidade terminal e morre. Mas tudo começou por uma incorreta alimentação, por uma desbalanceada alimentação. Ao comer os alimentos industrializados, a comida rápida, a comida que faz mal, etc., frituras, sobrecarrega o corpo com ômega 6. Imaginem. Cerca de 90% da população nas sociedades modernas tem um desequilíbrio na relação de ômega 6 e ômega 3, sempre com deficiência de ômega 3. É o que acontece. Não temos ômega 3, não temos o suficiente de ômega 3. Os sintomas da deficiência de ômega 3. Aqui estão alguns dos sintomas da falta de ômega 3. Observe esses sintomas. Pele seca. Micção frequente. Como será a micção frequente? Não sei. É como está escrito aqui. Irritabilidade. Déficit de atenção. Claro, porque as células não se comunicam bem. Exato. Unhas fracas. Alergias. Pele de crocodilo. Aqui se chama pele de crocodilo. É tudo que quando fica... Ah, que se escama. Uma imunidade baixa, fadiga, cabelo seco e rebelde, sede excessiva, os olhos secos. Veem pessoas que não têm suficiente lágrimas para hidratar os olhos? Mãos envelhecidas, feridas difíceis de sanar, infecções frequentes, problemas de memória e aprendizagem, manchas na pele, ou seja, descoloração na pele. Pele rachada no calcanhar e nos dedos. É comum isso, hein? Muito comum. Uma vez que esta deficiência de ômega 3 se volta constante, há sintomas mais severos de dislexia, depressão, aumento de peso, câncer, enfermidades do coração, eczema, alergias, enfermidades de inflamação, artrites, diabetes, o que produz a dieta rica em ômega 6. Tudo se produz numa dieta rica em ômega 6, deficiente em ômega 3. Existem dezenas de estudos sobre os perigos das dietas altas em ômega 6, altas em azeites de grãos, cereais e açúcares. Até o momento se relaciona com 76 efeitos nocivos à saúde. Indicamos alguns. Envelhecimento prematuro. Quer realmente envelhecer rapidamente?
Então, siga comendo muito ômega 6 e não preste atenção no ômega 3. Agora, quer parar teu processo de envelhecimento e para ser jovem e se sentir jovem? Então, comece a consumir ômega 3, como te ensinamos em La Verdade Eterna. Ômega 3. Dano na estrutura de seu DNA. Isto é realmente é muito profundo o que estamos estudando aqui. Relação com o câncer de seio, ovários, próstata, reto, pâncreas, trato biliar, pulmões, vesícula e estômago, aumento do colesterol total, triglicérides, colesterol mau e diminuição do colesterol bom, diminuição da sensibilidade à insulina, causando altos níveis de insulina e eventualmente diabetes. Limitar a ingestão de ômega 6 é essencial para a sua boa saúde. Então, o que temos que fazer? Limitar o ômega 6 e aumentar o ômega 3. Justamente isso fazemos através do que estamos te ensinando. Linhaça e chia. Linhaça e chia. Que peça na loja ou mercado mais próximo e faça com que te tragam linhaça e chia e comecem a consumir. Não importa na dieta em que esteja, e se está em sucos, já sabe que isso é o que tem que consumir. Faça com que te tragam linhaça e chia e não moída, senão as sementes. As sementes que você tenha que granular, que você possa granular. Por que não comprar o óleo ômega 3 diretamente? Por quê? Porque fica rançoso em questão de dias. Nunca, jamais compre. Porque, como vem, já está ranço e é mais prejudicial para ti. O que tem que fazer é comprar diretamente a chia e a linhaça e moer. Você a moe. Compre um moedor de café, que não vale nada, e com isso moa e coma pela manhã 2 colheradas começando o dia, 2 colheradas de linhaça. Em teu desjejum, 2 colheradas de linhaça ou 2 colheradas de chia, pode alternar. Mas o bom é que incorpore na dieta. Se você a incorpora na dieta e começamos todos a pedi-la, realmente vai ser mais fácil que a produção seja melhor e tragam ao teu supermercado e que todos possam consumi-la, porque verá uma grande diferença desde o momento em que comece a consumi-la. Por isso, vamos te ensinar a fazer pão todo o tempo com chia e linhaça. Chips com chia e linhaça, e tudo isso com chia e linhaça, porque é saúde pura. É saúde pura, que justamente esse tipo de azeite, com tudo o demais que tem a linhaça e a chia, com tudo o demais que tem, é absolutamente nutritivo para ti. E para reparar o dano celular que todos temos, porque isto não é para pessoas que vêm consumindo ômega 3 na quantidade necessária, porque não há ninguém que vinha consumindo ômega 3 na quantidade necessária, a menos que já conhecia isso. Nós conhecemos isso faz anos e incorporamos justamente o ômega 3 à nossa dieta e nos mudou realmente a pele, mudou o semblante, mudou absolutamente muitas coisas. Por exemplo, o ômega 3, mais ou menos uma pessoa adulta necessita consumir entre 10% e 20% de todas as calorias que come, que seja justamente gordura. Entre 10% e 20% das calorias totais de um dia deve ser gordura. De que gordura? Dessas duas, ômega 3 e ômega 6. De ômega 3 se necessita de 5 a 10 gramas por dia e de ômega 6 de 10 a 20 gramas por dia. Vou anotar porque assim fica claro. Ômega 6 necessitamos de 10 a 20 gramas por dia. E justamente do ômega 3 necessitamos pelo menos de 5 a 10 gramas por dia. Obviamente, se pode igualar, dizemos que é muito melhor. Nunca aquecê-los, nós estamos contra a comida cozida. Estamos com a comida viva, com o azeite em seu estado insaturado. No momento em que esquenta o óleo, o transforma em saturado e trans, um veneno para ti. Muito bem, esta foi a lição sobre as gorduras, sobre os óleos. Espero que a aplique, que sirva de conhecimento. O conhecimento é poder e justamente para isso estamos, para te informar, para que viva uma vida plena, uma vida sã, uma vida livre de enfermidades e que realmente possa glorificar ao Senhor nesse templo.
Muito bem, então isto foi tudo por hoje. Realmente amanhã vamos seguir com outro tema sobre nutrição, que é tão fascinante, tão lindo esse tema, e muitos mais que todavia temos para apresentar, assim que não perca os próximos programas que são de informação para que você melhore teu estilo de vida e tua saúde, e tua vida tenha uma qualidade ótima. Tudo fazemos para benefício teu. Assim que nos vemos amanhã. E nos despedimos do episódio 39? Sim, amanhã vai ser 40, o dia 40 amanhã. Chegamos a 3/4 deste programa. Não a 3/4, a 2/3. A 2/3 do programa. Chegamos a 2/3 do programa. E nos restam 20 dias e comeremos as ameixas. Que bom. Muito bem. Assim que bom, nos vemos amanhã no dia 40. Até amanhã.